Capítulo 4. E sucedeu que, assim que a nação inteira tinha completado a travessia do Jordão, Jeová passou a dizer a Josué: Tomai para vós 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Tomai para vós 12 pedras do próprio meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram imóveis, e tendes de carregá-las convosco e colocá-las no lugar de pousada onde ficareis esta noite. Josué chamou, pois, 12 homens que havia designado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo. E Josué passou a dizer-lhes: Passai adiante da arca de Jeová, vosso Deus, até o meio do Jordão, e levantai para vós cada qual uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, a fim de que isto sirva de sinal no vosso meio. Se os vossos filhos perguntarem num tempo futuro, dizendo: Por que tens estas pedras? Então tereis de dizer-lhes: É porque as águas do Jordão foram cortadas de diante da arca do pacto de Jeová. Quando ela atravessou o Jordão, foram cortadas as águas do Jordão. E estas pedras têm de servir de recordação para os filhos de Israel por tempo indefinido. Concordemente, os filhos de Israel fizeram isso, assim como Josué mandara, e tomaram 12 pedras do meio do Jordão, assim como Jeová havia declarado a Josué, para corresponder ao número das tribos dos filhos de Israel. E foram levá-las consigo para o lugar de pousada e colocá-las ali. Havia também 12 pedras que Josué erigiu no meio do Jordão, no lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes que carregavam a arca do pacto, e elas continuam ali até o dia de hoje. E os sacerdotes que carregavam a arca ficaram parados no meio do Jordão, até que se completou todo o assunto que Jeová mandara Josué falar ao povo, segundo tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. No ínterim o povo se apressava e passava. E sucedeu que assim que todo o povo tinha completado a travessia, então atravessou a arca de Jeová, bem como os sacerdotes, diante do povo. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, passaram a atravessar em formação de batalha à vista dos filhos de Israel, assim como Moisés lhes havia declarado. Cerca de 40.000 equipados para o exército passaram diante de Jeová para a guerra, para as planícies desérticas de Jericó. Naquele dia, Jeová engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel, e eles começaram a temê-lo, assim como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Jeová disse então a Josué: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que subam do Jordão. Portanto, Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E sucedeu que, quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de Jeová subiram do meio do Jordão, e as solas dos pés dos sacerdotes foram retiradas para solo seco, então as águas do Jordão começaram a retornar ao seu lugar e transbordavam, como antes, todas as suas ribanceiras. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e foi acampar-se em Gilgal, nos limites orientais de Jericó. Quanto às 12 pedras que haviam tirado do Jordão, estas Josué erigiu em Gilgal. E prosseguiu, dizendo aos filhos de Israel: Quando os vossos filhos perguntarem a seus pais num tempo futuro, dizendo: Que significam estas pedras? Então tereis de deixar os vossos filhos saber, dizendo: Foi em terra seca que Israel atravessou este Jordão, quando Jeová, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante deles, até que tinham passado, assim como Jeová, vosso Deus, fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que tínhamos passado. Para que todos os povos da terra conhecessem a mão de Jeová, que ela é forte, a fim de que deveras temesseis a Jeová, vosso Deus, para sempre.